A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Lindo país. Há um país além de um grande rio, cheio de flores, de prazer e luz. É destinado às almas resgatadas. Ali não há mais pranto nem mais luz. Lá onde a morte não mais entrará, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei destas nações tão lindas, os salvos todos com prazer receberá. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, a embalar as palmas prateadas dos vales perfumados por jasmim. E quando o sol se põe no horizonte, eu busco ver em sonhos este mar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o
Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. São João, capítulo 16, verso 13. Aqui está uma segurança inabalável do verdadeiro crente. Crente é aquele que crê na palavra de Deus. E conforme nós temos analisado, não somente crê, porque os demônios também creem, mas crê e obedece. Esse é o verdadeiro crente. Crê e pratica. Agora, nós encontramos muitos praticantes daquilo que eles creem e pensam que estão crendo corretamente. São praticantes verdadeiros, sinceros, até mesmo no mundo pagão. Existe uma crença e uma mãe tem coragem de dar o seu filho para ser comido por um crocodilo, para ser queimado dentro de um ídolo de ferro oco por ali, e assim outras coisas terríveis, cultos, mas eles dão a vida pelo que eles creem, o que infelizmente não acontece com o chamado cristianismo. Infelizmente não acontece. Mas, amigos amados, o que nos leva a praticar verdadeiramente aquilo que cremos, sem legalismo algum, sem imposição, sem espírito religioso, sem fanatismo, é o Espírito Santo. Porque Jesus disse: Ele vos guiará em toda a verdade. Como bem sabemos, a verdade tem preço. A verdade é loucura para um mundo mergulhado na mentira. A verdade é loucura para um mundo que está comerciando, comendo e dormindo sob mentira. Então, isto é um fanatismo. A verdade não deixa de ser um fanatismo, uma loucura para os que perecem. Mas Paulo disse: para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Conclusão do pensamento, da síntese, desta mensagem é esta: somente o Espírito Santo nos pode guiar na verdade. E somente tendo o Espírito Santo, nós podemos chegar aos céus, entrarmos no reino dos céus, estarmos na ressurreição. Porque o Espírito Santo veio para tirar ao crente de todo o amido, de toda a casca, de tudo que é formal apenas, de tudo que é social, de tudo que é tradicional. Esse é o verdadeiro cristianismo. Jesus não deu satisfação à tradição de então, rasgou aquele véu tradicional e foi dar água para a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Com quem? Um homem, especialmente judeu, não devia conversar. A quem um homem, especialmente judeu, não devia dar
a menor satisfação em público, a mulher samaritana. Mas Jesus, o Espírito de verdade que habitava com os apóstolos, veio tirando todo esse amido, toda essa casca, toda a aparência, toda a máscara, e mostrando Deus, revelando o Pai, porque Deus nunca foi visto, mas o Filho unigênito do Pai, que habita no seio do Pai, este o fez conhecer. Esse, Jesus Cristo, apresentou, mostrou o Pai para o mundo. Quem vê a mim vê o Pai. Mostrou o Pai através de suas obras. Crede pelo menos por causa das obras. Ele clamou, ele insistiu, mostrando que de fato o Pai estava nele. Ele disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Não importa o quanto a verdadeira igreja de Cristo mostre através de seu testemunho que tem o Espírito Santo. O mundo religioso, que é constituído de amido apenas, de casca, não reconhecerá. Como não reconheceu em Jesus Cristo, não pode reconhecer no seu corpo místico. Agora, o que é que faz o Espírito Santo? Faz isto: tira toda a casca, tira todo o amido. É isso que ele faz. Ele lava você no sangue de Jesus Cristo, pela fé. Ele lava. É o Espírito Santo quem nos lava no sangue de Jesus, pela fé, porque somente o Espírito Santo nos concede a verdadeira fé, pela qual nós somos lavados e redimidos no sangue de Jesus. E não é na química do sangue, mas sim é pela fé no sangue. E essa fé não é nossa própria. Essa fé é inspirada pelo Espírito Santo. Para isso foi que ele veio. Ele veio para endireitar o que estava torto. Ele veio para fazer direitos os lugares torcidos. Ele veio para endireitar a você e para fazer com que os lugares altos se baixem, para fazer com que os Saulos caiam dos seus cavalos, de seus pedestais. Veio para fazer com que pareça como se todos os montes estivessem saltando como cordeiro e como se todas as folhas do campo estivessem batendo palmas de aplauso ao Deus vivo, à verdadeira verdade, à verdadeira mensagem. Quantos se alegram com a presença de Deus? Quantos se alegram com a presença do Espírito Santo? Quantos se alegram com a verdade, com a verdadeira mensagem que corrige, que redargua, que exorta? Quem recebe a mensagem do Espírito Santo com aplausos? Qual o monte que é rebaixado com a mensagem do Espírito Santo? Sim, quando isto acontece, até o canto das aves parece diferente para nós. Campainhas de gozo soarão. Então não haverá escusas de maneira alguma para com a verdade, porque ele próprio testifica da verdade dentro de nós. E nós aplaudimos a verdade, nos alegramos com a presença do Senhor, embora aquela Mícal, cujo ventre é estéril, fique ali menosprezando, zombando, como a mulher estéril de Davi zombava do seu esposo, enquanto ele aplaudia, saltava, dançava ao redor da arca do Senhor, que representava, por sua vez, a presença de Deus em Israel. Você tem gozo? Você tem prazer na correção?
O Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado. E de que maneira ele o faz? Qual o instrumento que ele usa? É um pensamento humano? Não. É a Escritura. Não há outro meio. Por isso, se você tem o Espírito Santo, você não, de maneira alguma, recusa ouvir a palavra do Espírito Santo. Para isso foi que ele veio. Esse foi o propósito que Deus teve ao enviar o Espírito. O enviou para que você faça todas estas coisas e para que você caminhe após ele. A Bíblia diz, por exemplo, que é mal, não está bem, existir traje masculino na mulher. A Bíblia diz isso. Agora você põe isso em dúvida, mostra que você não tem o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. O Espírito Santo sempre seguirá as instruções da palavra de Deus ao pé da letra. O Velho Testamento é tanto Bíblia quanto Novo Testamento. O que é sombra tem se cumprido em Cristo, tem se cumprido na palavra. Mas Deus nunca deixou de ser santo, de ser puro, de exigir santificação, de maneira alguma. Por isso que um pregador não pode se pôr detrás do púlpito, a menos que ele tenha a graça suficiente para pregar a palavra de Deus como ela é. Como o Espírito Santo usa, pois ela é a espada do Espírito para cortar estas pedras que são os membros da igreja, formando o edifício, edificado sobre o fundamento inabalável dos apóstolos e dos profetas. Nenhum homem tem o direito de pregar o Evangelho. Não. Antes de ter um belo diploma, não. Isto é nicolaítismo. Isto é o Evangelho da serpente. Nenhum homem tem direito de pregar o Evangelho antes que tenha a vocação especial do Espírito Santo para esse determinado fim. Um homem que tenha coragem, pelo próprio Espírito, não que ele seja um valentão, não que ele próprio mostre coragem como homem, mas um homem que deixa sua boca abrir, expressando a verdade que o Espírito usa para os homens e para as mulheres. Por quê? O povo nunca terá uma fé maior do que aquele que lhe ensina. Não, assim como o corpo não pode dirigir a cabeça, o pastor é a cabeça da igreja, literalmente falando, e a congregação não pode ter um nível de fé mais alta do que a do seu pastor, porque a congregação ouve ao seu pastor, ouve aquele pregador, e a fé vem pelo ouvir. O ouvir aquilo que o homem está falando. Se ele está falando a palavra de Deus, a única que o Espírito Santo usa, então aquela congregação terá uma fé genuína na palavra de Deus. Embora tendo ali 3 classes de crentes. Mas compete o juízo de Deus estar dentro da casa de Deus. Porque se não somos julgados aqui pela palavra que o Espírito Santo usa, fiquem sabendo, vamos ser julgados no trono branco. Agora Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6 da sua primeira carta, ele mostra que nós vamos julgar o mundo e até mesmo os anjos. Isto não é profundo? Isto não chama a atenção de todos nós, nesta hora em que estamos vivendo? E que o próprio povo e muitos homens clamam por causa da confusão religiosa e querem uma unificação. Isto está certo, esta unificação. Mas uma unificação em qual eixo? Uma unificação em qual centro?
Eu estou disposto a unificar. Eu luto pela unidade da fé. Dou minha vida por esta unidade. E desafio a todos também lutarem pela unidade da fé. Mas concentrada em quê? No dogma de qual igreja organizada aqui na Terra? Em nenhuma delas. Vamos unir a nossa fé e concentrá-la na palavra de Deus? Repetindo o que é verdade, o Espírito Santo sempre seguirá as instruções da palavra de Deus ao pé da letra. Vamos unir a nossa fé através do Espírito Santo, que sempre seguirá as instruções da palavra de Deus ao pé da letra? Quantos estão de acordo? Deus conhece o seu coração. Eu sei que há muitos que se oferecem como altar que é maior do que a oferta, como altar de Deus, como altar sobre o qual é oferecido o sacrifício vivo, o sacrifício do Senhor. Oh, você moça, você moço, senhora, varão, pai de família, crianças, como Samuel, as crianças, podem oferecer os seus corações, todos nós, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Você chega e faz da sua vida um altar sobre o qual você sacrifica o sacrifício que agrada a Deus e oferece o dom da revelação pelo Espírito Santo, como fez Abel e não como fez Caim. Caim estava oferecendo a Deus, estava adorando também, mas o seu sacrifício, a sua adoração, não tinha revelação do Espírito Santo. Não era guiado pelo Espírito Santo. Jesus disse, Ele vos guiará em toda a verdade. Você diz, não me faz mal fazer isto ou aquilo. Ora, como não, se a palavra de Deus diz que você não deve fazer isto, mulher? Se o Espírito Santo está em você, ele lhe guiará corretamente a palavra. Não haverá escusas de sua parte. Deus não faz alterações, nem admite escusas. Ele dirige seus passos e você lhe segue. Isso é tudo. Você ouve a voz do seu pastor e conhece a sua voz. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, Ele está pedindo para você lhe dar o que é de melhor. E o que é que você tem de melhor? É o seu carro? É a sua casa? Não, é a sua alma, é o seu coração, que é o altar vivo no qual habita o Espírito Santo. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor, põe o vigor de tua alma às ordens do teu Senhor. Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo melhor. Deus vos abençoe, ouvintes amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor.
voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios o cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve a voz do bom pastor. Batendo está, o Salvador batendo está. Oh, não ouveis a voz de Cristo, o Salvador batendo está. Ele te ama, o Salvador batendo está, está. Ele te chama, o Salvador batendo está. Oh, não ouvis a voz de Cristo, o Salvador batendo está. Cristo está batendo sempre com insistência, abre a porta sem tardar. Com ternura está chamando, o Salvador batendo está. Ele deseja entrar. Não demores, abrir a porta, o Salvador batendo está. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós.
Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Madeiro lavrado. Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrada, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita Assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11, 12 e 13. Ouvintes, filhos de Deus, aquele que escuta a palavra de Deus é de Deus. É, portanto, filho de Deus. Escuta não quer dizer somente no sentido de ouvir a palavra, escutar a voz, a pregação audivelmente. Não se trata apenas da audição,
A audição é muito boa, é uma porta, na verdade, mas não é tudo. O que escuta, nesse sentido, é aquele que obedece, que pratica. Portanto, esse sentido, a audição, é uma porta, não é? Através desse sentido, da audição, nós ouvimos e entendemos que aquilo que ouvimos é a verdade. Aceitamos como a verdade e então damos tudo para obedecermos àquela verdade. É o que eu sempre digo. Se você crê que eu prego a verdade, então se assegure nisto como entre a vida e a morte. E se não, deixe-me falando sozinho. Não creia na minha pregação. Não creia em mim. Mas se você crê, então dê a sua vida pelo que você ouve, pelo que eu prego. Esta foi a convicção de todos os profetas, de todos os apóstolos, todos os mensageiros de Deus, que são verdadeiramente enviados por Deus. Eles pregam a palavra e quem cuida dela, quem é responsável por ela, é Deus. Vamos meditar um pouquinho nesse instante e deixar que mesmo os nossos sentimentos sejam mexidos, assim, feridos, sensibilizados por esta culpa que Jesus tomou sobre si por causa de nós. Se você soubesse que alguém morreu por causa de você, sendo que aquela pessoa estava inocente, alguém morreu por um crime que você cometeu, eu creio que você nunca seria uma pessoa feliz. De maneira alguma. Você seria uma pessoa frustrada. Você seria uma pessoa de uma consciência carregada. A menos que sua consciência já estivesse tão cauterizada, você estivesse morto, com sentimentos mortos. Então, quando nós sabemos e cremos que Jesus morreu, sendo ele puro e imaculado, não cometeu nenhum pecado, como diz a história, que Maria saiu batendo nos seus peitos, gritando: o que fez ele? O que fez ele? Quando ele estava sendo crucificado, injuriado, cuspido, pregado na cruz, ela perguntava: o que fez ele? O que fez ele? Em outras palavras, ela dizia: eu que merecia estar ali, não o preguem à cruz, preguem a mim, porque ele está sendo pregado ali por causa de mim, por causa dos meus erros, por causa do meu pecado. Então, somos os mais miseráveis dos homens, não? Somos infelizes quando deixamos o nosso sentimento ser traspassado por esta verdade, que um homem justo, tão justo, Deus encarnado, morreu por causa dos nossos crimes, por causa das nossas imundícias, tomando sobre si as nossas culpas. Não somos infelizes, não nos tornamos infelizes quando esta verdade traspassa a nossa alma e nos sensibiliza. Não. Sabe por quê? Na verdade, nós caímos em desespero, choramos os nossos pecados, nos arrependemos, mas nos tornamos as pessoas mais felizes do mundo. Isto porque, na verdade, ele tomou sobre si as nossas transgressões. Ele se fez maldição por nós. Ele foi pregado no madeiro
que foi lavrado especialmente por alguém. Sim, mas ele desceu à sepultura ainda, continuando, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ainda vai mais adiante um pouco. Ele foi assunto aos céus. E ainda prossegue a coisa. Ele foi derramado sobre aqueles que se arrependeram de seus pecados, que sentiram o traspasse desta espada. Porque quando furaram o seu lado, traspassaram o seu lado, saiu o quê? Água, sangue e espírito. 3 testificando na terra. Quando esses 3 testificam na sua igreja, que somos nós, então nós somos identificados com o seu sacrifício. Somos justificados, santificados e nascemos de novo. Somos batizados com o Espírito Santo. Isto aí é o derramamento dele. Se ele não fosse, ele não poderia ser derramado sobre a igreja. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja. Notemos que espécie de morte experimentou Jesus. Lendo em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, nós encontramos a seguinte ordem de Deus sobre os cadáveres. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ele foi pendurado no madeiro. Ele teve que ser sepultado naquele dia, em obediência à lei, em cumprimento à lei, para que a terra não fosse maldita, conforme a lei. Ali estava todo o cumprimento da lei. Mas o mais importante de tudo é que, no cumprimento da lei, começaria agora aquilo que os judeus haviam rejeitado. Quando a lei foi cumprida, então a porta foi aberta para os gentios, para nós os gentios. O que disse Paulo? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. No mesmo capítulo 3 da carta aos Gálatas, onde estamos lendo, versículo 29, Paulo afirma: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Como podemos nós, os gentios, todos aqueles que não são judeus, desprezarem esta graça como os judeus desprezaram-na naquele dia? Se eles desprezaram-na, crucificando-a e chamando juízo sobre si, chamando sangue sobre si e seus filhos, isto não ficou impune. Eles foram espalhados por toda a terra. Ninguém sabe explicar, a menos as pessoas que têm esta revelação,
a gana de Hitler, de Eichmann e de outros contra os judeus. Eles próprios clamaram esta ira sobre si. Eles rejeitaram. Mas notemos, senhores gentios, meus compatriotas, povo de toda a terra, os céus e a terra são testemunhas disto que eu vos digo. A palavra tem sido crucificada novamente, desta feita pelos gentios. A graça veio em sua plenitude, a palavra revelada, o revelador do Apocalipse veio e revelou o Apocalipse, os 7 selos, por uma comissão direta de Deus com fenômenos celestiais, sinais nos céus, fotografados pelos cientistas da maior potência do mundo. Mas vocês deram crédito, senhores denominacionais. Quantos têm zombado daquela coluna de fogo fotografada sobre sua cabeça? Os senhores dão crédito em sua palavra? Os senhores dão crédito nesta mensagem? Natanael perguntou a Filipe: pode porventura vir alguma coisa boa desta banda, deste lado de Nazaré? Filipe disse: vem e vê. Natanael, sendo um predestinado, sendo um homem sem dolo, sem presunções, um homem que orava, não simplesmente no altar tradicional, mas debaixo de uma figueira, foi e viu que ele era o Messias. Mas quantos foram e não viram nele senão Belzebu? Quantos têm visto a mensagem como Natanael viu a Jesus? Mas quantos têm visto a mensagem, viram o ministério do Filho do Homem manifestado através de um profeta nesta era, e taxaram-no de Belzebu, como taxaram a Jesus? Chamam-no de falso, simplesmente porque ela combate suas tradições, que não operam outra coisa senão morte, senão trevas espirituais, senão engano religioso, senão juízo sobre a terra. O juízo tem pairado sobre a terra. E ó terras, ó povos que esperam por progressos, que esperam por melhores dias, fiquem sabendo vocês que não virá sobre vós outra coisa senão maldição, senão tribulação, senão fomes e pestes e terremotos, inundações, secas, destruição de lares, crimes e roubos, e incompreensões entre os homens cada dia mais. Isto será progressivo na terra, não em um país, mas em toda a terra, porquanto os homens que deviam apresentar a Cristo a esta humanidade o crucificaram, rejeitaram a palavra. Mas aqui está o juízo sobre vós. Assim diz o Senhor: vocês perecerão com seus credos, com seus dogmas, que é aquela mesma lança que traspassou o lado de Cristo. Isto é certo. Falo em nome do Deus vivo, e quando um homem fala em nome de Deus, ele responderá por aquilo em juízo. Não precisa ninguém se preocupar. Ele responderá em juízo. O que está escrito na Bíblia a respeito daqueles que rejeitam o enviado de Deus é terrível, é horrível. Eu não queria, não quero estar junto de vós nem um segundo na minha vida, porque será tormento, será irremediável. Vós que tendes a marca da besta em vossas mentes, tem vendido a vossa primogenitura por causa de um prato de lentilha. Fiquem sabendo, a mão de Deus está voltada contra vós. O vosso evangelho tem se tornado em um sal insípido e está pisado pelos homens. Ele está vinculado, ele não pode ser pregado sem as ordens humanas.
Por isso vocês estão presos às ordens humanas. Isto é o cosmos, isto é a ordem social. E esse mundo, disse São Pedro, passará. Estas ordens passarão. Este é o mundo, é a terra que Pedro disse que passará. O mundo que agora existe, a terra que agora existe, está reservada como um tesouro para o fogo. Foi seu amor por mim, foi seu amor por nós, ó filhos de Deus, cuja palavra de Deus tem assento em seus corações. Foi o seu amor que o levou no madeiro, mas este amor é expressado neste século, trazendo à terra um profeta, levantando novamente os cegos, os mortos, pelo poder da ressurreição, abrindo os olhos dos cegos sem chantagem alguma, sem estarem comerciando a cura divina, vendendo cura. Sim, foi como ele foi aqui na terra, o Logos de Deus, dando de graça o que recebeu de graça. É o amor dele. É o amor dele que inunda o seu coração, filha do Senhor. É o seu amor que testifica. É o Espírito que está testificando que você é filha de Abraão, embora tenha andado encurvada por muitos anos, mas está libertada. É o amor dele, ó filha, que agora quebra um coração, o vaso de alabastro nos seus pés, com lágrimas, com a vida vivida. É o amor dele que está se expressando em você. A rejeição deste amor quer dizer inferno, condenação eterna. Foi seu amor por mim que o conduziu a mim para sofrer aqui em meu lugar. Foi o seu amor que nos enviou a mensagem do sétimo anjo, de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, a qual foi crucificada pelos religiosos. Mas há sempre o grupinho amando, esperando o momento da ressurreição, esperando o momento de subir. Deus os abençoe, amados ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cristo ter, oh que paz no meu ser, seu amor pode me transformar, sim, Cristo amou a mim, na cruz provou amor, sofrendo grande dor, minha alma salvar, sim, Cristo amou a mim, sim, Cristo amou a mim. Tu também podes ter a paz em todo ser, só Cristo pode sim te salvar, sim, Cristo amou a ti, dá-lhe o teu coração, Ele o aceitará, então terás o perdão. Amou a ti, sim, Cristo amou a ti. Eu te agradeço, ó meu bom Jesus, por ser nosso Salvador.
2000 anos em Jerusalém apareceu um pregador, sua imagem transmitia luz e o povo chamava Jesus. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Vilas, montanhas e campos, multidões iam nele buscar o perdão e a paz infinita que o seu Pai o mandou ensinar. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Por Judas foi ele traído e a Pilatos levado Jesus. Qual foi seu crime? Ninguém respondia. Mesmo assim o pregaram na cruz. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor, põe o vigor de tua alma, as ordens do teu Senhor. Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo o melhor. Dá teu melhor para o Mestre,
veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Dá teu melhor para o mestre, bem pequenino é o favor, a quem só por teu resgate morreu como um malfeitor. Por esse seu sacrifício feito por ti, pecador, dá-lhe teu culto sincero, dá-lhe de tudo melhor, dá teu melhor para